Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Bem, nesse domingo, dia 19, nesse 19º domingo, né, do tempo comum, a liturgia ela vai nos convidar a reconhecer o Senhor, né, a reconhecer a manifestação de Deus na nossa vida e também, de alguma forma, reconhecer quem Ele é na nossa vida. Quando nós olhamos a primeira leitura, nós vemos Elias, que está chegando no Monte Horebe. Aí a primeira pergunta é, o que Elias está fazendo no Monte Horebe? Elias está chegando no Monte Horebe, em primeiro lugar, porque ele está fugindo. Ele arrumou um problemão para ele, porque ele está fugindo de lá do Monte Carmelo, porque ele acabou de matar os 450 profetas de Baal, que estavam corrompendo o povo. E ele disputa com os 450 profetas de Baal, mata esses profetas e recupera o povo para Deus. Mas Jezabel, que gostava dos profetas de Baal, porque eles falavam o que ela gostava, falavam palavras que agradavam a ela, ela jura Elias de morte. Então Elias era um servo de Deus, tinha feito o que agradava a Deus, mas estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado de morte. Aqui já é um ponto muito importante para nós, porque muitas vezes nós achamos que porque nós estamos servindo a Deus, nós não podemos ter nenhum sofrimento, nenhuma perseguição, nenhuma dificuldade. E aí começamos a achar que Deus nos abandonou, que Deus não quer saber da gente, que Deus não nos valoriza. Não. Deus, Ele nos permite passar por provas para a gente reconhecer de fato quem Ele é. Elias, ainda que servisse o Senhor, ainda precisava reconhecer e ver a Deus, saber quem Deus era. Que o Deus era o Deus que traz a paz a cada um de nós e guarda e sustenta. Tanto que ele vai passar por várias experiências, como a experiência da providência de Deus que vai dar água e o alimento. Ele vai passar pela experiência do Deus que manda ele levantar e comer e voltar para a missão. Então Elias vai, nessa solidão e nesse desespero, entre aspas, ele vai conhecendo a Deus. Então muitas vezes na solidão, em meio às lágrimas, em meio à tristeza, em meio à dificuldade, é onde a gente conhece de fato a Deus. Porque a gente deixa nesse tempo também as seguranças e só fica Deus, que é a única coisa que nós vamos ter nesse tempo, é a única coisa que vai ficar, que vai permanecer no meio de nós. E aí, nós vamos ver que lá no Monte Horebe, Elias também não chegou lá e de fato conheceu a Deus. Primeiro passou uma ventania, depois um terremoto, depois o fogo. Porque Deus ele também quer ver até onde nós estamos dispostos a ir. Porque, primeiro, Elias podia ter ficado com sinais errados. Achar que Deus estava na ventania, achar que Deus estava no terremoto, achar que Deus estava no fogo. Mas Elias viu que Deus não estava e ele continua esperando. O que acontece também muitas vezes é que quando a gente vê que Deus não está naquela situação, a gente não tem a capacidade de esperar. A gente não tem a paciência de esperar a obra de Deus acontecer. E aí nós vamos embora com as obras pela metade. Nós vamos embora com a graça pela metade. Quando Deus quer fazer uma obra inteira de conhecimento, de intimidade, de aprofundamento na nossa vida. O Evangelho, a gente vai ver a continuação do Evangelho de domingo passado, onde Jesus acabou de multiplicar os pães. E eu ficava pensando hoje uma coisa interessante. Jesus tinha dado os pães para os discípulos, né, distribuírem para o povo. E é muito normal e natural que acontecesse que quando o povo fosse recebendo aquele pão, o povo começasse a agradecer os discípulos, começasse a honrar os discípulos e dizer, obrigado, poxa, cara, vocês são muito bons, ainda bem que vocês fizeram isso, nossa, se não fosse vocês a gente não ia comer, obrigado, minha família foi salva, você alimentou a minha família. Como o povo recebeu das mãos dos discípulos, é muito comum e natural que as pessoas achem que aquilo foi obra dos discípulos. E para os discípulos também, escutar tudo aquilo dá uma inflada e uma mexida no ego. Dá uma, levantada de cabeça e estufada de peito. Então eu consigo imaginar, talvez, os discípulos ali, todos felizinhos e cheios de si, porque fizeram uma coisa boa. Só que o que eles fizeram era a graça de Deus. Então eles estavam, de alguma forma, se apropriando de um dom de Deus. Se apropriando de uma graça que era de Deus. E aí, por isso
Jesus vai mandar eles irem sozinhos à frente, para eles reconhecerem que sozinhos eles não podem nada, que a obra não parte deles, que eles não são a fonte. Eu falava isso domingo passado, né? Que eles não são a fonte. Então eles vão sozinhos, e aí lá no meio do mar, eles começam a sentir o vento, e começam a perceber que não dá para eles. Começam a ficar preocupados e com medo, porque percebem que não podem sozinhos. E aí é nessa hora que Jesus chega e vem andando sobre as águas para encontrar com eles. E aí quando Jesus está se aproximando, eles ficam preocupados e com medo, achando que é um fantasma, e passam por toda aquela, aquela coisa. E aí Jesus chega e fala: coragem, sou eu, não tenhas medo. Quando a gente vai analisar mais profundamente essa frase, coragem, sou eu, não tenhas medo, o texto foi escrito em grego. O verbo que é usado ali é o verbo eimi. O verbo eimi é um verbo que tem duas traduções possíveis para o português. É o verbo ser ou o verbo estar. Então ali a gente pode ver que ao mesmo tempo que Jesus está dizendo coragem, sou eu, ele está dizendo coragem, estou eu estou. Coragem, eu estou aqui. Então, ele encoraja os discípulos, ele dá força aos discípulos, ele sustenta os discípulos com a presença dele. Com a presença dele. Para os discípulos entenderem que sem ele vai dar medo, sem ele não vai dar, sem ele eles vão sucumbir. Mas quando ele está, tudo muda. Então, é muito bonito a gente perceber isso, que nas realidades da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, Jesus precisa estar. E onde ele está, a calmaria acontece. Onde ele está, ainda que tenham ventos, ainda que seja noite, porque é o elemento também do evangelho de usar essa temática da noite, né? Que a noite é o tempo da escuridão, é o tempo da indecisão, a noite é o tempo das provas, a noite é o tempo das trevas. Independente das trevas da noite, Jesus está. Então tudo se resolve. E aí a gente vai olhar a figura de Pedro, especificamente, porque Pedro, sempre como o primeiro a falar no meio deles, vai dizer: Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir até onde o Senhor está andando sobre as águas. E Jesus só diz: vem. Vem, Pedro. Eu quero ver do que você é capaz. Vem, Pedro, que eu quero ver se você está preparado. E você precisa perceber se você está preparado ou não. E aí Pedro vai andando. E Pedro vai andando na direção de Jesus. Eu consigo visualizar essa cena, Pedro andando na direção de Jesus e olhando para Jesus. Olhando qual é a meta. Olhando onde ele quer chegar. Porque, queridos, nós, na nossa vida cristã, na nossa caminhada de fé, não podemos tirar os olhos de Jesus. Nós não podemos tirar os olhos de Jesus. Ele sempre é e sempre será e precisa ser a meta da nossa vida. Então a gente tem que estar com o olho, com o olhar fixo em Jesus. Ele é a meta, né? E aí nós vamos ver que quando o vento começa a bater, quando as realidades exteriores começam a ganhar força, Pedro começa a olhar para aquela realidade. Eu acredito que ele pode ter olhado para baixo, visto os peixes passando embaixo dele. Pedro começou a sentir aquele vento. As realidades exteriores começaram a mexer com Pedro. E aí ele começou a olhar para aquilo e falar: caramba, como que eu estou fazendo isso? Eu estou andando sobre as águas? E aí Pedro tira o foco de Jesus e começa a olhar para si. Eu estou andando sobre as águas. Ai, mas eu não posso. Como que eu estou andando? Quando Pedro tira de Jesus e traz para si, ele começa a afundar. Na nossa vida também. O nosso sentido de vida tem que estar em Jesus. Se eu trago para mim, eu afundo. A minha coragem está fundada em Jesus. Em mim, eu afundo. A minha ousadia, a minha profecia tem que estar em Jesus. Se tiver em mim, eu afundo. Eu me calo, eu não tenho sentido. Eu não tenho o que falar. Então, por isso, Pedro começa a afundar. E aí Jesus vai dizer para ele: homem de pouca fé, né? Não acreditaste. Jesus não está dizendo que Pedro não acreditou em Jesus, mas Jesus está dizendo que Pedro não estava acreditando no poder de Deus. A nossa falha, muitas vezes, não é não acreditar em Jesus, porque a gente até acredita nele, mas a gente não acredita que ele tenha poder para fazer. Sempre tem aquele: será que ele vai fazer? Será que ele está me ouvindo? Será que vai acontecer comigo? Então a gente não acredita no poder de Deus. A gente muitas vezes não acredita na graça de Deus. E é isso que a gente tem que pedir ao Senhor. A graça de acreditar que Ele pode. A graça de acreditar no poder de Deus.
na nossa vida. E por fim, os discípulos se prostraram, né? Se prostraram ali em adoração e reconheceram quem Jesus era. Eles reconheceram não somente quem Jesus era, mas reconheceram que sem Ele não dá. É isso que a gente precisa fazer. Reconhecer que sem Jesus não dá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.